Irmãos, uma preocupação pastoral, como é que nós encaramos a ceia? Hoje pela manhã nós falamos que a ceia ela deve ser compartilhada, ninguém pode ficar fora. Nós falamos pela manhã que a ceia é para ser ingerida, comida, né? Nós temos que absorver essa realidade da obra de Cristo e tudo que esse momento representa. E nós precisamos explicar a ceia, ela precisa ser externada, explicada. E eu estou preocupado com, a maneira que nós nos aproximamos da ceia. A gente parece que está perdendo aquela celebração, aquele coração contrito, aquela alegria, aquele festejo que é um desejo de Deus, de nós anunciarmos a sua morte e ressurreição. Então, na intenção, né, de enriquecer o nosso coração nessa celebração, eu quero discorrer para os irmãos rapidamente Romanos capítulo 8, para alegrar o nosso coração e nós nos aproximarmos com a devida alegria, a devida gratidão, a devida solenidade, o devido festejo aos elementos da ceia que hoje nós iremos participar. Romanos capítulo 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque, na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora 37 em diante, lê comigo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela rica leitura, pelo acesso livre a essa carta magna. Obrigado, Senhor, por lermos verdades tão maravilhosas. Maravilhosas demais para nós. Nós te agradecemos. Ajuda-nos, Senhor, a absorvermos e assentarmos no coração as verdades da Tua palavra. De quem somos, de como estamos, qual é o nosso status, qual é a nossa condição e o que o Senhor fez da nossa vida. Para que ao nos aproximarmos da ceia, que é a celebração do que o Senhor fez, que é trazermos à memória o que o Senhor fez até que o Senhor volte, que nós possamos nos aproximar com mais propriedade. Nós pedimos isso no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Poder sentar, irmãos. Eu queria discorrer um pouquinho em Romanos capítulo 8, na intenção de que eu e você pudéssemos chegar à ceia e com alegria. Nós somos, meus irmãos, mais que vencedores. Mais que vencedores. A grande questão é que muitos vivem como derrotados. Muitos não têm plena certeza disso. A sua espiritualidade, a sua motivação, o seu emocional, a sua oscilação mostra total ignorância quanto a essa grande e extraordinária verdade. Nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores. Nós somos mais que vencedores. Porque a nossa vitória, ela não é certa. Ela é mais do que certa. A nossa vitória, ela já foi consumada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. E essa vitória afeta tudo que há de mais importante na sua vida. Afeta tudo e tudo que há de mais importante na sua vida. Quantos de nós vivemos como mais que vencedores? Quantos de nós estamos encarando a vida como mais que vencedores? Como é que nós encaramos as tempestades da vida? Será que como mais do que vencedores? Nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores, pastor, por quê? Nós somos vencedores, meus irmãos, por causa do amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira, e Deus ainda nos ama de tal maneira, e estamos no amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, como foi cantado aqui, é incomparável. O amor de Deus não mede sacrifícios. O amor de Deus, meus irmãos, ele se renova a cada manhã. Esse amor de Deus é o amor que nós estamos enxertados, que nós fazemos parte. E esse amor de Deus é a causa de nós sermos mais do que vencedores. Quando o apóstolo diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores, e ele fala que está bem certo, ele vai dizer que nada pode. Essa certeza é a certeza que jamais nós poderemos sermos separados do amor de Deus. E aonde está o amor de Deus? O amor de Deus está em Cristo Jesus. O amor do Pai é revelado na cruz do Calvário, na obra salvífica do Filho. E se nós estamos no amor de Deus, nós somos mais que vencedores. Se Deus te ama, você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Se Deus te ama e ama, você está na melhor situação que um ser humano poderia e jamais imaginaria poder estar. Se Deus te ama, você tem a sua vida guardada, protegida. Se Deus te ama, nada pode afetar e vencer você. Se Deus te ama,
você vai permanecer não somente nessa vida, mas você vai permanecer também na outra vida, na vida eterna. Se Deus te ama, não existe demônio, não existe acusação, não existe nada que possa tocar em você. Você é intocável, você é imbatível, você é imexível. Por quê? Por causa do amor de Deus. E Paulo, ele é imbuído de uma certeza revelada pela obra de Cristo Jesus na sua vida, e ele diz algo que eu e você temos que dizer. Ele diz assim, olha, porque eu estou bem certo. Ele usa a primeira pessoa no singular, dizendo, eu estou bem certo. E você está bem certo? Nós estamos bem certos que nós somos mais que vencedores, nós estamos bem certos que nada pode nos separar desse amor, não pela nossa expertise, habilidade, mas por causa da obra e do que Deus prometeu e já fez na minha e na sua vida também. Eu queria falar, irmãos, aqui dentro, deixa a Bíblia bem aberta, e na medida que eu for falando sobre o verso, você vai olhando para o verso aí e vai lendo para você, para o seu coração. Nós vemos aqui a atividade salvadora de Deus. Nós fomos justificados, irmãos, e a justificação é um ato legal, forense, de Deus na nossa vida. Se o versículo 1 fala que nenhuma condenação há, o versículo 2 vai dizer que nenhuma escravidão há. Veja por que nós somos mais que vencedores. Primeiro, não tem nenhuma condenação contra nós. Está aí no capítulo 2, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ao chegar no céu, se Deus mandasse, não existe, mas se Deus mandasse um anjo detetive para olhar a nossa vida, ele veria o sangue de Cristo na nossa vida e não há condenação. Se Satanás, que é o acusador dos irmãos, quisesse nos acusar, não há acusação. Se algum irmão quisesse nos acusar, não há acusação. Desde que nós vivamos, irmãos, na prática constante de confissão e arrependimento, confissão e arrependimento, confissão e arrependimento, abandono. Confissão, arrependimento, abandono, abandono, arrependimento, confissão. Você vê nessa prática, não há condenação. Se os seus pecados são trazidos à luz e não mantidos nas trevas, pecado perdoado é pecado confessado. Confesse o seu pecado. Aqueles que você tem consciência dele, porque boa parte dos nossos pecados, nem consciência dele nós temos. Então, não tem nenhuma condenação e não há também escravidão, versículo 12, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o poder do pecado, o poder dominador do pecado que nos escravizava, não existe mais, não tem nenhuma condenação. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, irmãos, desde o versículo 1 até o 39, ele fala sobre a atividade salvadora de Deus, a ação redentora do Filho e a atual atividade do Espírito em nós. Ele vai dizer aqui, irmãos, sobre a atividade salvadora de Deus. Qual é a causa disso? A causa disso, irmãos, por quê? Por quê que nós somos amados? Por que nós fomos salvos? Por que nós somos mais que vencedores? Ele vai dizer aí que a lei estava enferma. A impossibilidade da lei. A lei estava enferma por causa da carne. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Nós jamais poderíamos ser justificados pela lei. Inclusive a lei não veio para nos justificar e nem veio para nos salvar, mas para revelar o caráter de Deus e mostrar os nossos pecados. Nos conduziu para Cristo, a lei nos conduz a Cristo. Ele fala sobre uma intervenção divina, porquanto que for impossível a lei, no que estava enfermo na carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Houve uma intervenção divina. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Houve aí a encarnação de Cristo. Ele veio em carne, ele veio em semelhança, ele nasceu de uma mulher. Ele veio 100% homem, 100% Deus. O texto está dizendo aí, olha, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, o pecado foi condenado na carne em Cristo Jesus porque ele não pecou. Então, existiu uma carne que não pecou, que não se inclinou para a carne, que veio em carne, que veio na natureza humana, mas não se inclinou às concupiscências de um ser humano, é o nosso Senhor Jesus. E ali ele condenou o pecado. A atividade, veja a ação do Espírito Santo na sua vida e veja o que a morte, o derramamento de sangue e o corpo de Jesus cravado naquela cruz e a sua morte substitutiva, veja o que trouxe para você e para a minha vida também. Ele nos liberta da escravidão no versículo 2. No versículo 4, ele nos capacita a obedecer à lei, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós.
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Ele nos capacita a obedecer a sua lei. Ele nos dá disposição para a santidade. Versículo 5 a 8, olhe na sua Bíblia aí, interaja comigo. Porque os que se inclinam para a carne, cogindo das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele dá para nós uma disposição para nos inclinarmos para as coisas da carne e vivermos uma vida santa. O apóstolo Paulo explica aqui, no versículo 5, que existem duas forças operando no homem, né, onde mais nós nos ocupamos, onde mais nós damos prioridade, nós vamos colher o fruto disso. Se você dá mais prioridade às coisas desse mundo, às coisas da carne, à satisfação pessoal, ou se você busca as coisas do Espírito. São dois resultados, né, opostos aqui, são colhidos. Se você busca as coisas do Espírito, vida e paz da carne, você colhe corrupção. Ele vai dizer, irmãos, o Espírito Santo está agindo na sua vida. Diga para o seu irmão, o Espírito está agindo na sua vida. É a atividade do Espírito Santo. Ele habita em nós, versículo 9 vai dizer, quem pode ler comigo, está com a Bíblia aberta, lê versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós temos o Espírito de Cristo, ele habita em nós. Versículo 10 vai dizer que ele nos vivifica. O Espírito Santo, meus irmãos, ele dá vida a você. Ele dá vida a você. Versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, o Espírito Santo, ele vivifica você. E no versículo 11 vai dizer, irmãos, que o Espírito Santo, ele vai ressuscitar você. Olha, se eu morrer, e quando eu morrer, habitado pelo Espírito Santo no meu coração, morrendo eu habitado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai vivificar esse meu corpo mortal. E vai me dar um corpo incorruptível, revestido de glória, semelhante ao corpo de Jesus. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. A certeza que nós temos, quem crê que o Espírito Santo habita na sua vida, dê um amém pentecostal aí, diga glória. Então, se você crê nisso, esse Espírito, ele está dizendo, ó, o Espírito que ressuscitou a Jesus, essa pessoa da Trindade que ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que habita em você, e por habitar em você, ele vai ressuscitar você. Diga glória a Deus por isso. Somos mais que vencedores, meus irmãos. A atividade do Espírito Santo, nós somos devedores ao Espírito Santo. Versículo 12 diz assim, ó, assim, pois, irmãos, somos devedores. Ele quis dizer, somos devedores ao Espírito. Não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Nós, irmãos, somos devedores ao Espírito Santo. Por muito que ele fez, nós somos, irmãos, quebrantados a nos inclinar, a adorar o Espírito, fazer a vontade do Espírito, ouvir o Espírito, sabe, falar com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, de tudo que ele fez na nossa vida. Pois ele mesmo, nós acabamos de dizer aqui, ele habita em nós, ele nos vivifica, ele nos ressuscitará, ele opera em nós quando nós nos inclinamos para ele, nos libertou da escravidão, nos capacita a obedecer e nos dá disposição para a santidade. O Espírito Santo está fazendo isso hoje na sua vida. Ser cristão é uma vida dinâmica de relação com o Espírito Santo de Deus. E eu e você jamais podemos nos esquecer disso. Versículo 13, irmãos, ele nos dá vitória contra o pecado. Verso 13, dá para ler aí? Porque se viver segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, os que vivem para a carne, morrem no Espírito. E os que morrem para a carne, vivem no Espírito. Então, o Espírito Santo, ele nos dá vitória contra o pecado. Você não está sozinho nessa luta contra o pecado. Você tem o Espírito Santo de Deus que lhe dá vitória contra o pecado. Louvado seja Deus. Versículo 14. O Espírito, ele nos orienta como filhos de Deus. Verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você está sendo guiado, se você é guiado pelo Espírito. Você é guiado pelo Espírito porque você é filho. E você é filho porque o Espírito de Deus habita em você.
Veja o Espírito Santo como está agindo na sua vida, como você é uma pessoa abençoada, como você não está sozinho. Você não está lidando com a vida sozinho, não. O Espírito Santo tem cuidado de você. O Espírito Santo está guiando você. O Espírito Santo está fortalecendo você. O Espírito Santo está empoderando você. O Espírito Santo está santificando você. O Espírito Santo está guiando você como um pai guia um filho. Porque você foi adotado por ele. Versículo 15 vai dizer, meus irmãos, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O Espírito nos dá a garantia dessa adoção. A garantia da nossa adoção, que nós temos liberdade. Quem tem liberdade chama Deus de Pai aqui, diga glória a Deus. Olha, eu já vi histórias, né, de pessoas que foram o pai morreu, ou então a mãe foi, né, e arrumou um outro marido. A dificuldade de você olhar para uma figura, né, que biologicamente não é, e você chamar essa pessoa de pai, ela é muito grande. Porque não aconteceu dentro de você. Alguns tiveram essa experiência, né? Isso não aconteceu dentro de mim, isso não foi gerado, não teve essa convivência. Mas aqui não, o Espírito, ele nos dá a garantia da adoção, porque ele lhe deu a graça de se perceber filho e estar em liberdade para chamar Deus de Pai. Porque, irmãos, Deus, ele não é Pai de todos, ele é o Criador de todos. Ele é Pai de todos aqueles que confessam e recebem a Jesus como Senhor e Salvador. E aí passam a ser habitados pelo Espírito Santo, e aí isso brota. Você consegue dizer, o Senhor é meu Pai, eu sou filho. E isso testifica no seu coração, e o Espírito, ele te dá essa garantia. Não somente isso, mas o versículo 16 vai dizer que o Espírito testemunha a nossa filiação. Ele também dá esse testemunho para você. Ele fala com você. O Espírito, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma voz no seu coração, na sua alma. E aí você ouve o Espírito dizendo, você é filho. E você diz, eu sou filho. E o filho diz, você é filho. Eu estou aqui. Eu estou testemunhando essa filiação. Ele testifica dentro de você. Não foi alguém que te disse, não foi o pastor que te disse, não foi a igreja que te disse. Essa é uma revelação que o Pai trouxe a você, ao revelar a você a pessoa de quem é a pessoa do Senhor Jesus, a revelar a você isso. Ele te regenerou, te fez nascer de novo, lhe trouxe a graça do arrependimento, e você passa então a ser habitado pelo Espírito Santo, e ele leva você a reconhecer-se como filho de Deus, e ele mesmo testemunha no seu espírito, no mais recôndito da sua alma, do seu espírito, do seu coração, ele testemunha lá dizendo para você que de fato você é filho de Deus. Versículo 17, o Espírito é o penhor, é o depósito adiantado da nossa herança. Diz assim, olha, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, vai dizer que o Espírito é um depósito, é o penhor. Nós temos, irmãos, dentro de nós, habitando dentro de nós, a pessoa da Trindade. E nós ainda não temos, né, não conhecemos plenamente como somos conhecidos. Mas nós já temos dentro de nós esse penhor, essa pessoa, né, que se manifesta dentro de nós, guardada as devidas proporções que nós suportamos. Pois ele é um Deus, irmãos, que nem a terra serve como estrado dos seus pés. Mas ele habita, o seu Espírito habita dentro de mim e habita dentro de você. É a atividade do Espírito Santo. O versículo de número 18 é um contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. Ele agindo na sua vida. Você jamais pode olhar para a vida na perspectiva do aqui e agora, ponto final. Jamais faça isso. Então você vai ser levado, inclusive, a ser tentado a se suicidar. Porque em alguns momentos da vida, dada os devidos sofrimentos, se você olhar na perspectiva do aqui e do agora, e é só isso, você enlouquece. Mas nós temos uma grande e firme esperança. Versículo 18 vai dizer assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, ele faz aqui um grande contraste, e você tem que sempre fazer esse contraste. Você é mais que vencedor, mas você não está isento de sofrimento. E ele fala aqui de sofrimento, porque para mim tem por certo que os sofrimentos o tempo presente. O mais que vencedor passa por sofrimentos, pastor? Passa. Mas o mais que vencedor, aquele que está bem certo, que jamais será separado do amor de Deus, ele encara o sofrimento de hoje na perspectiva do que ele vai ser amanhã. Na perspectiva da glória que vai ser revelada nele depois.
E se você é crente, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você está perdido, você está angustiado, você está triste, vai pensar que tem uma maldição sobre a sua vida, vai pensar que Deus preteriu você, esqueceu de você, e não é verdade. Quando você passar pelo sofrimento, faça a declaração que fez o apóstolo Paulo, no versículo 18. Olha, eu estou bem certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Eis aqui, irmãos, a tenacidade. Eis aqui, irmãos, então, a flexibilidade. Eis aqui, então, irmãos, sabe, a condição que esses homens que tanto sofreram perseguições, dada o momento que viveram, né, em Roma, e na inauguração da igreja, e nos primeiros 100 anos do Evangelho, tantos foram mortos e ainda hoje são, mas eles encaravam o sofrimento na perspectiva, da glória a ser revelada na vida deles. E ele diz, olha, porque para mim tem por certo que o sofrimento do presente não podem ser comparados. Não pode ser comparado. O que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, não pode nem ser comparado ao pior sofrimento que você passe nessa vida aqui. Deus, irmãos, Ele tem uma glória a realizar na sua e na minha vida. E Ele tem, irmãos, sabe, uma graça, sabe, para revelar ainda a mim na sua vida, que nós não temos ideia do tamanho dela. Então nós somos mais que vencedores e passamos por sofrimentos, pastor, sim, passamos. Versículo 19, ele fala de mais um contrário, dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É um contraste entre o que somos e o que seremos. Hoje nós somos, irmãos, uma espécie, quando morremos, uma espécie de semente. A semente morre de um jeito, é enterrada de um jeito, mas depois ela germina, ela frutifica, se transforma em algo completamente diferente. Eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele vai dar para nós uma vida, irmãos, sem sofrimento, sem choro, sem dor, sem lágrima. Ele vai dar para nós um corpo sem doença, sem necessidades, sem limitações de espaço, de distância. Ele vai dar para nós um corpo semelhante ao corpo que Ele deu a Jesus. É isso que Ele tem para você. E Ele é testemunha disso. Ele é a primícia disso aqui. A atividade do Espírito Santo, irmãos, ele vai dizer para nós, nesse texto aqui, que nós precisamos de muita graça, nós precisamos de muita misericórdia de Deus para lidarmos com a realidade desse mundo, do momento, mas nós temos que olhar isso na perspectiva do que Deus tem para nós no futuro. Nós, irmãos, somos fracos em nós. A nossa essência é fraca. Nós somos fracos por nós. A nossa capacidade é fraca também. Nós somos vencedores, sim. Mais do que vencedores, sim. Mas nós somos, apesar de nós, a despeito de nós, independente de nós. Você pode dizer isso comigo? Apesar de nós, a despeito de nós, independente de nós, somos mais que vencedores. Por isso, irmãos, nós precisamos ser avivados e renovados na nossa fé. Por isso as minhas dúvidas que quando a gente se aproxima de uma ceia, que é um momento de celebração, do ponto culminante, nevrálgico, de quando Jesus paga na cruz do Calvário o nosso preço, e Ele lá declara teletestai, está consumado, e Ele nos justifica, e ressuscita para a nossa justificação, e hoje nós nos aproximamos da ceia, sem a celebração devida, sem a alegria devida, sem a gratidão devida, sem a contrição devida, sem, irmãos, nós olharmos para esse momento e dizermos, a minha vida mudou completamente, porque Jesus operou na minha vida, e o Espírito opera hoje e até agora, Ele tem atividade no meu coração, e eu sou mais que vencedor, apesar de mim, a despeito de mim, independente de mim, eu sou mais que vencedor, pela vitória de Jesus, porque dele já nada pode me separar, por estarmos bem certos disso. Eu queria que você fosse comigo para o versículo 26, e ele vai dizer assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha, você tem que aprender como cristão a entender esse paradoxo, e não confiar na sua própria carne. Nós somos fracos. Diga ao seu irmão, nós somos fracos. Mas a palavra de Deus nos orienta. Diga ao fraco, eu sou forte. Vamos dizer? Diga ao fraco, eu sou forte. Então, em mim mesmo, por mim mesmo, eu sou fraco.
Mas em Deus eu sou forte. Em mim mesmo, há fraquezas em mim. Fraqueza em mim. Mas como é que pode um fraco ser mais que vencedor? Como é que pode uma pessoa que não sabe orar ser mais que vencedora? E essa é a nossa real e humana condição, meus irmãos. Versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Irmãos, quem não sabe orar, porque Deus age a partir da oração. Deus age a partir da nossa oração. Deus age quando nós ligamos aqui na terra o que está ligado nos céus. Deus age a partir do nosso clamor. Ele decidiu agir a partir da nossa oração e a partir do nosso clamor. Mas, primeiro, que nós somos fracos. Segundo, que nós não sabemos orar como convém. O que é orar como convém? Nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Nós oramos segundo a nossa vontade, segundo a nossa cobiça e segundo o nosso ciúme. Nós oramos, nossa oração é completamente contaminada. Por isso que eu estou dizendo, irmãos, que nós somos mais que vencedores, apesar de nós, a despeito de nós e independente de nós. Porque essa fraqueza de não saber orar como convém orar, isso compromete demais a nossa vida e o nosso coração também. Logo, a atividade do Espírito Santo. Por que nós somos mais que vencedores? Por que, pastor, nós somos mais que vencedores? O apóstolo Paulo vai dizer assim, porque nós temos a assistência do Espírito Santo. Na nossa fraqueza, nós somos assistenciados. Há uma assistência. Eu não sei se você já precisou de uma assistência, seja do bombeiro, seja do SUS, seja da polícia, seja de uma instituição privada, seja, eu não sei, já precisou da assistência de um pai, de um irmão, de um amigo. Eles são falhos, eles são limitados, eles são finitos. Mas nós, irmãos, nós temos a assistência do Espírito Santo. Ele nos assiste, não no sentido de nos observar, mas no sentido de nos assistenciar. Na nossa fraqueza, nós temos uma assistência. Nós temos a assistência do Espírito Santo. Nós somos mais que vencedores, apesar de fracos e não sabemos orar, porque nós temos a assistência do Espírito Santo. Meus irmãos, todos nós estamos nesse patamar. Eu e você. Não há ninguém a quem e não há ninguém além. Todos nós somos fracos. Todos nós não sabemos orar direito. Mas todos nós, irmãos, que habitados somos pelo Espírito Santo, nós temos a assistência do Espírito Santo. E Ele nos assiste na nossa fraqueza. E mesmo sendo nós fracos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por causa do sangue que Ele derramou. Por causa da providência do Pai. Por causa da atividade do Espírito. Por causa da redenção do Filho, nosso Senhor Jesus. Ele vai dizer que nós temos assistência. Segundo, nós temos a intercessão do Espírito. Ele intercede por nós. O texto vai dizer, irmãos, que porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Primeiro, Ele intercede por nós intensamente. Essa palavra sobremaneira, a gente vai encontrar lá em João 3,16, quando ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E ele está dizendo aqui, sobremaneira. Ou seja, o Espírito Santo está intercedendo por você. Tem uma pessoa da Trindade, na verdade, até o Senhor Jesus o faz, mas o Espírito Santo aqui, ele está intercedendo por você de tal maneira. De uma maneira intensa, de uma maneira grandiosa. Não bastasse isso, meus irmãos, ele intercede por nós ainda com gemidos. Ele o faz agonicamente, ele faz com agonia de alma. Eu não sei se você tem filhos pequenos. E quando você vê um filho sofrendo, e você quer interceder, quer fazer, quer curar, e você vê aquela criança sofrendo, eu não sei se você já teve o dissabor de ter um filho internado, ou sofrendo dor, ou submetendo a algum tipo de sofrimento, você geme, porque aquilo dói em você. Você geme como se fosse em você. E o Espírito Santo, que habita no nosso espírito, ele intercede por nós com agonia de alma. Ele agoniza também por causa da nossa fraqueza e por causa da nossa ignorância na oração. Se não bastasse isso, irmãos, ele faz isso eficazmente. Pois o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, ele ora eficazmente porque ele ora segundo a vontade de Deus. Pastor, como é que Deus responde a oração? Deus responde qualquer oração quando ela é feita segundo a vontade dEle. A oração não é para mudar a vontade de Deus, a oração não é para antecipar Deus, a oração não é para transformar Deus, a oração é para nos transformar. E a oração que Deus atende é quando nós oramos o que Ele quer. Venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade. Deus não está aqui para fazer a sua vontade nem atender os seus caprichos. Ele pode até lhe conceder alguns caprichos, mas esses precisam ser segundo a vontade dele. E nós oramos segundo a vontade de Deus. Só que nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, porque a nossa oração ela é contaminada pelo nosso egoísmo, pela nossa cobiça, pelo nosso egocentrismo, pelas nossas disputas, pelo nosso consumismo e tantos ismos, e nós estamos completamente contaminados, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Se não bastasse, irmãos, esse texto vai dizer, versículo 28, vamos ler todos juntos isso? Sabemos, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As mãos de Deus governam o nosso destino. A mão de Deus está governando a sua vida. A mão de Deus está governando a sua história. O texto vai dizer para nós, irmãos, que o Senhor Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algumas coisas? Não. Poucas coisas cooperam? Não. As melhores coisas? Não. Repete comigo, todas as coisas. A maioria delas nós não entendemos, mas são todas as coisas. Você está na mão de Deus? Você foi separado pelo Pai, redimido pelo Filho, está sendo habitado e santificado pelo Espírito Santo? Não tem uma coisa que acontece na sua vida que não coopere para o plano de Deus na sua vida. Ele não é a sua vontade, né, volitiva em tudo, mas é a sua vontade permissiva. Ele permite algumas coisas. Ele não é o autor de muita coisa que acontece na sua vida, mas ele permite uma porção de coisas. Ele não colocou no coração dos irmãos de José a maldade de odiá-lo, em tentarem matá-lo, jogaram numa cisterna e depois venderam. Ele não intentou, mas ele fez com que aquilo cooperasse para o plano que ele tinha na vida de José. Meus irmãos, eu quero dizer para você que a mão de Deus governa o nosso destino. Por que nós somos mais que vencedores? Por causa da atividade do Espírito Santo, por causa da ação soberana de Deus sobre nossas vidas. Agora, esse texto não está dizendo, irmãos, que tudo que acontece na sua vida é bom. Tudo coopera. Não está dizendo que tudo é bom, mas que Deus tem poder para transformar os resultados de tudo. Tudo que acontece na sua vida, Deus tem poder para transformar o resultado. Tudo. Até uma morte. Ele tem poder de ressuscitar o morto. Se não hoje, ele tem poder para hoje, ou no último dia, ele tem poder para no último dia, no dia do juízo, ele fazer isso. Não tem nada que Deus não possa fazer. E tudo cooperam para o bem, para moldar-nos segundo Jesus. Olha, eu acho de extrema importância esse propósito de Deus. O plano de Deus, irmãos, os pensamentos de Deus são altos demais para nós alcançarmos. Preste atenção. O nosso Deus é uma comunidade. São 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na eternidade, eles decidiram criar o homem à sua imagem e semelhança. E os criou. O homem pecou, ele já sabia disso. E eles decidiram, antes da fundação do mundo, o Cordeiro estava imolado, em enviar o seu Filho em figura humana, conforme a criação, conforme o ser criado. O Criador se transformou no ser criado. Uma pessoa da Trindade, né, um membro da Trindade veio e se transformou no ser criado. Esse ser criado, que era 100% Deus, 100% homem, vem, vive uma vida justa, paga pelos nossos pecados, morre para a nossa justificação. E aí ele retorna ao céu e ele envia uma outra pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que habita dentro de você e dentro de mim também, que é o próprio Deus. Mas hoje aqui é o Espírito Santo de Deus. E aí agora, o Espírito Santo de Deus está trabalhando em mim e em você para que nós sejamos transformados no nosso caráter, no nosso coração, a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Só que Jesus Cristo, ele é a exata expressão da divindade. Nele toda a plenitude da divindade. Então o que Deus está fazendo? Deus quer que você se pareça com ele.
quando quer que você se pareça com o filho dele. Porque o filho dele é a imagem dele. E o filho dele é, em toda a sua aceidade, em toda a sua essência, em todo o seu caráter, em toda a sua santidade, ele é exatamente como o pai é exatamente como o espírito é exatamente como o filho, e ele quer que você faça parte dessa família. E ele quer que você, como igreja, faça parte disso também. E ele então veio para nos salvar. A atividade do espírito, irmãos. Ou seja, essas coisas que estão acontecendo, Deus está trabalhando na sua vida. Deus tem um plano maior. Deus tem um plano que você não está entendendo, não está alcançando. Deus governa o nosso destino. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, irmãos, Ele intercede por nós. Deus trabalha todas as circunstâncias. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Ele trabalha em cada um de nós. Esse texto vai dizer, irmãos, versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. Aos que chamou, a eles também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Agora, preste atenção nos versos 29 e 30, vai dizer sobre 5 coisas. Lê comigo aqui, olha. Conheceu. Lê comigo. Conheceu. Predestinou. Chamou. Justificou. E glorificou. Predestinou a serem conforme o seu Filho. Deus, o Filho lá tinha que ser de letra maiúscula. Deus, Ele predestinou para você ser como Jesus. E aí, irmãos, observe uma coisa nesses versos aí da Bíblia. Essas palavras, elas estão todas conjugadas no passado. Ele já fez. Repete comigo. Ele já fez isso. Ele já nos conheceu, já nos conhecia. Ele já nos predestinou, Ele já nos chamou, Ele já nos justificou e Ele já nos glorificou. Deus não está no tempo. O tempo é uma criação de Deus. Deus está fora do tempo. Lembra que Pedro disse para Deus, 1000 anos, um dia, a mesma coisa? Porque Deus está fora do tempo. Então Deus, quando olha para mim e para você, Ele já fez. Por isso Paulo está dizendo, nós somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores. Nós somos mais que vencedores. Primeiro porque nós não participamos da vitória. A vitória toda quem realizou foi Cristo. Nós não batalhamos, foi Ele que batalhou. Nós não pagamos, Ele pagou. Nós não sofremos, Ele sofreu. Sofrimento salvífico, vicário, meritório, você não sofreu e nem vai sofrer, e nem deve sofrer, e nem precisa sofrer. Jesus sofreu tudo em seu lugar. E quando Ele diz que conheceu, que predestinou, que chamou, que justificou, está tudo conjugado no passado. E aí, irmãos, nós somos mais que vencedores, e nós, como igreja, por isso, quem está sendo abençoado de verdade aqui, diga amém. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é um capítulo fácil de entender da palavra de Deus. Muitos aqui já dominam esse capítulo. Mas a distância que você está da Bíblia impede que você tenha mais sede dela e impede que você se aproxime da ceia com o coração contrito, grato, celebrando. Irmãos, nós deveríamos participar da ceia com o joelho no chão. Olha, nada de pagar promessa não. Mas valeria a pena a gente chegar lá, dobrar o joelho. Você está entrando de joelho, irmão? Gratidão, irmão. Constrangido. Eu sou mais do que vencedor. E eu vou celebrar isso hoje aqui, ó, bebendo do cálice e participando do pão. Eu sou mais que vencedor. E aí, meus irmãos, ele vai dizer, ao que conheceu, aos que predestinou, ele predestinou, chamou, justificou, já glorificou, é o tal do já e ainda não. Ele já fez isso. Mas para mim e para você, historicamente, isso está acontecendo e vai se concluir na glorificação. Mas para Deus, Ele já fez isso. Ele já realizou essa obra na sua vida. E nós precisamos agora, irmãos, interagir à altura desse chamado e da presença e da convocação do Espírito Santo. Por isso, irmãos, por isso é interessante você observar o desabafo do versículo 31. Olha o desabafo do versículo 31. Então, do versículo 1 a 30, nós vemos aí por que nós somos mais que vencedores. Aí o desabafo. O que eu vou dizer em vista disso?
que eu digo e agora? O que eu falo? Que diremos, pois, sabendo disso? Que diremos, pois, crendo? Como é que eu vivo agora? Como é que eu enfrento Satanás, lutas, enfermidades, problemas, perdas, óbitos, tempestades, furacões? Como é que eu encaro tudo isso aí? De que maneira que eu encaro a vida? Já que existe a ação salvadora do Pai, a redenção no Filho, a santificação no Espírito, essa atividade do Espírito Santo, que hoje é a nossa dispensação dessa atividade do Espírito Santo, o que eu digo? Ele faz algumas perguntas retóricas, dizendo para nós, né? Quem será contra nós? O que Deus vai deixar de dar para a gente, já que Ele deu o Filho dele? Quem é capaz de acusar a gente e tentar macular a nossa relação com Deus e a nossa salvação? Quem pode condenar a gente? E ele termina dizendo, quem pode nos separar do amor de Deus? É impossível. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus. E aí você vai ver aí, queremos, pois, a vida dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Meus irmãos, o Espírito está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E como Ele conhece a mente de Deus, Ele intercede segundo a vontade de Deus. E agora nós temos também o Filho de Deus, o Senhor Jesus, né, o Verbo encarnado, aquele que se revelou a mim e a você, dizendo que Ele também está intercedendo por nós. Ou seja, versículo de número 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também, esse também, é porque ele está o Espírito, né? O Espírito e o Filho intercedendo por nós, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu queria que você voltasse seus olhos para a sua Bíblia, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação. Eu não tenho tempo para falar sobre a etimologia da palavra, né? Tribulum, né? A maneira de limpar os grãos. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O mais que vencedor passa por isso. Mas o mais que vencedor passa por isso, irmãos, passa por isso vencendo acima dessas coisas. O cristão está acima dessas coisas. A tribulação não pode, a angústia não pode, a perseguição não pode, a fome não pode. Não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E versículo 37, vamos ler 37 todos juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por meio desse Deus soberano, trino, que nos amou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós somos mais que vencedores por meio de Jesus, não em nós, não na igreja, não na teologia, não no moralismo, não na coisa certa, não na caridade, nada disso. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E versículo 38 é a sua vida. Tinha que ser a sua declaração. Tinha que ser a sua fala e a minha fala. Versículo 38, vamos ler juntos? Porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais que vencedores por meio de Jesus, pelo que nos amou. Porque eu estou bem certo que em Cristo, meus irmãos, em Cristo sou invencível, imbatível, intocável. Intocável. Não existe nenhuma segurança do mundo que vá se comparar a isso. Não existe nenhuma assistência do mundo que vá se comparar a isso. Não existe nenhum recurso material do mundo que vá se comparar a isso. Não existe, ao permanecermos no seu amor. E nada pode nos separar do seu amor. Meus irmãos, nós somos mais que vencedores. E é isso que comemoramos
quando ceamos. Quando nós ceamos, nós estamos comemorando isso. Nós estamos levantando, irmãos, o pão que representa o corpo de Cristo, que pagou pelos nossos pecados e fez de nós, irmãos, sermos habitados por essa graça, que é a presença santificadora do Espírito Santo. Temos recebido o amor de Deus que se revelou em Cristo Jesus. Por isso, nós somos mais que vencedores. Ao cearmos, nós precisamos estar bem certos. A ceia, meus irmãos, não basta só você crer em Jesus e ter sido batizado, mas você tem que se aproximar dela bem certo. Eu estou bem certo. Eu estou bem certo que Deus é por mim. Eu estou bem certo que tudo coopera. Eu estou bem certo que não há acusação, não há condenação. Eu estou bem certo que o que Deus tem para me dar, Ele vai me dar todas as coisas que eu preciso para viver a vida da forma que Ele quer que eu viva. Se Ele me deu o filho dele. Imagine você. Alguém bate na sua casa e diz assim, você pode me dar o seu filho de presente? Aí você dá o seu filho. Aí a pessoa volta lá e diz assim, será que ele me daria o micro-ondas ou o carro dele? Você tem um filho, dá qualquer coisa. Ele deu o filho. Ele nos deu o seu filho. Diga para o seu vizinho, ele nos deu o seu filho. Ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar o que você precisa, não o que você quer. Graças a Deus, Deus não me dá o que eu quero. Ele me dá o que eu preciso. Eu não quero o que eu quero, apesar de pedir. Mas eu termino a oração dizendo, Senhor, não faz o que eu quero não. Faz a tua vontade. Porque eu não tenho certeza das minhas certezas, eu não tenho convicções das minhas reais necessidades, mas o Senhor tem. Mas o Senhor tem. Me ensina a orar segundo a tua vontade no Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo orar através da nossa vida, tomar nossa boca e orar. Para celebrar a ceia, irmãos, a ceia é mais difícil. A ceia só tem o teor da alegria e celebração quando chegamos a partir da vitória que Cristo nos trouxe. Meus irmãos, nós somos mais que vencedores. Não existe outra pessoa no mundo, não existiu outra pessoa desde Adão até o último ser humano que nasceu, que tenha uma condição melhor do que a sua. Pode ter igual. Esse irmão aí do lado pode ter igual. Fala para ele assim, você pode ter uma condição igual que a minha. Melhor não. Repete comigo. Melhor não. Melhor não. O apóstolo Paulo teve essa mesma condição. Melhor não. Igual a nossa. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus só tem filhos. E todos nós, irmãos, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Você não podia estar melhor. Você está muito bem. Você está numa boa. Você está bem na foto. Você está abençoado. Você está guardado. Está suprido. Você está protegido. Você está debaixo da mão de Deus. Deus está protegendo você. Deus está guardando você. Mas pastor, e a fome, a angústia, perseguição? Irmão, isso vai passar. E essas coisas não têm o poder de vencer você. Mas faz doer, pastor, eu sei. Mas tem uma anestesia. Qual é a anestesia? A esperança. O sofrimento do presente não se compara com a glória do porvir. Essa é anestesia. Olha, meus irmãos, eu acho que uma mulher, quando vai ter o seu bebê, ela só não entra em desespero e desmaia, porque ela sabe que daqui a pouco ela vai ver o rostinho do seu bebê. O rostinho do seu bebê. Olha, irmãos, a bailarina, depois que faz sofrer os seus dedos, os seus pés, ela só não desiste porque ela está olhando com esperança para o dia que ela vai, né, dançar, se exibir no teatro X e ela vai alcançar o patamar que ela almeja. Meus irmãos, não tem outra maneira de viver bem nas lutas da vida, senão olhando para aquilo que seremos e não para como estamos hoje. E o nosso Deus, irmãos, Ele fez de você, através de Jesus, pelo amor de Jesus, mais que vencedor. Eu quero dizer para você, melhor você não conseguiria estar. E não tem ninguém nesse planeta, e nem vai existir, nem existiu alguém em situação melhor do que a sua. Pode ter igual, que nesse irmão está ao lado aí. Melhor não tem não. Quem tem disso, diga amém. Vamos ficar de pé. Apenas Romanos 8. E olha que a gente não trabalhou Romanos 8.
superficialmente comentamos Romanos 8. Mas como é que você se aproxima daqui da ceia? Essa aqui é a nossa celebração. Por causa da obra de Jesus, da morte de Jesus, do sangue derramado de Jesus, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. O diabo, acusação, nos destruir, nos parar, nos vencer, dificuldade, ele já venceu. Lembra que está conjugado no passado. Nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Ele já completou. No céu, na eternidade, ele já completou. Persevere até o fim e receba a coroa da vida. Vamos orar? Os diáconos, os músicos podem estar a postos. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a enxergarmos quem somos. Nós não estamos tentando. Nós não vamos participar da disputa ou da luta. Não, nós não estamos mais tentando. Nós não vamos participar dessa luta, porque o Senhor participou no nosso lugar, o Senhor já venceu no nosso lugar, e o Senhor já nos concedeu a vitória pelo seu grande amor, nos substituindo naquela cruz e morrendo pelos nossos pecados, e nos dando hoje, aqui agora, uma vida abundante na presença do Espírito Santo que mora dentro de nós. Senhor, que a maneira que esse irmão que chegou aqui, sofrendo, em lutas, sentindo sozinho, desamparado, desassistido, que a maneira que ele chegou aqui, olhando, cura essa visão. Cura a visão da igreja. Cura a maneira de cada um aqui enxergar a sua própria vida, a sua própria história. Eu peço em nome de Jesus, Pai querido, que cada um aqui reedite o filme do seu passado. Pois olhamos para o passado como quem fomos vítimas disso e vítimas daquilo. Não, o Senhor tinha um propósito. O Senhor estava lá. O Senhor nos guardou. O Senhor nos livrou, o Senhor nos poupou, por isso estamos aqui. Abençoa aqueles que estão olhando para o futuro, Senhor, com insegurança. Abençoa aqueles que estão olhando para o futuro com incredulidade. Abençoa aqueles que estão olhando para o futuro com medo, Senhor. Nós somos mais que vencedores. Nem morte, nem coisa do futuro, nem do presente, nem do passado, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Eu quero convidar você agora a dar glória a Deus, a se alegrar no seu lugar, a ter uma atitude, uma voz, sabe, uma condição, uma reação de alguém que se apropria da verdade de Romanos capítulo 8, a verdade da palavra de Deus, e diz: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Não existe ninguém, não vai existir ninguém, e jamais existiu alguém que esteja em condição, num status melhor do que o seu ou melhor do que o meu. Pode ter gente igual, melhor não tem, melhor não tem. Somos mais que vencedores por causa de Jesus. E hoje nós estamos celebrando a vitória de Cristo, a vitória de Jesus, o plano de Deus, a redenção de Deus. Nós estamos celebrando isso nessa ceia, e em cada ceia nós temos que nos aproximar dessa forma. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, os elementos que vamos participar. Abençoamos no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém.